Scooper Gaban finalmente mostra seu verdadeiro poder e com um único golpe, ele deixa o Cavaleiro Sagrado Somers assustado e temendo pela sua vida. Afinal de contas, o golpe do Devorador de Montanhas mata até mesmo seres imortais. Então, se você quer saber tudo sobre o capítulo 1148 de One Piece, chamado Ronia, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. O capítulo começa com as crianças gigantes que estão sendo sequestradas pelos Cavaleiros Sagrados e usadas para chantagear todos em Elbaf. Somers faz uma transmissão para todo o reino e exige que os gigantes queimem a escola e a biblioteca de Elbaf. Os Cavaleiros Sagrados colocam as crianças em uma fila de frente para um penhasco e então, com o poder da Gunko, eles fazem com que a primeira garotinha chamada Ronia comece a andar em cima de uma seta para fora do penhasco, deixando ela prestes a cair. As outras crianças veem a Ronia indo para o penhasco e fala para ela parar porque ela pode cair. Mas a garotinha, com um sorriso no rosto, apenas fala que está andando sozinha, mas para não se preocuparem com ela, porque está tudo bem. Ela tenta se manter otimista, mas assim que chega na ponta da flecha, ela olha para baixo e começa a tremer de medo. Ela realmente estava prestes a cair. As outras crianças gritam para ela parar, que ela está bem em cima do submundo de Elbaf e cair lá é perigoso, mas ela não está controlando seu corpo. Nesse momento então, Gunko liga para Somers por meio de um Dendemushi e diz que a primeira garota já está prestes a cair. Somers então diz para deixar com que todos os gigantes ouçam a voz da criança. E enquanto isso, ele continua sua transmissão. Ele fala que os gigantes têm apenas 30 segundos para tomar a decisão de queimar a escola e a biblioteca, e que se não tomarem essa decisão, a primeira criança irá cair. Ele então fala diretamente com Jarou, dizendo ao gigante para ordenar que ateiem fogo na biblioteca e na escola. E isso deixa os gigantes em um dilema. Um deles grita que isso é loucura, que a biblioteca tem textos sagrados guardados há gerações, há milênios. Já outro gigante grita dizendo que a vida das crianças vem em primeiro lugar. E então eles começam uma discussão, se dividindo em dois grupos. Um dizendo que se submeter a eles é um problema e o outro gritando que não deixarão os seus filhos morrerem. O caos realmente se instalou em Elbaf e a pressão dos 30 segundos estava exaltando todos os gigantes. Dory Brog, junto com seus piratas gigantes guerreiros, decidem atacar. Eles se dividem em dois grupos, um para atacar os monstros pesadelos e o outro para salvar as crianças. Os outros gigantes do reino também decidem agir e correr até onde os Cavaleiros Sagrados estão para lutar. Até mesmo Frank e Ripley decidem ir até lá. Então, os gigantes tomaram uma decisão: não irão se submeter. Em vez disso, farão o que eles sabem fazer de melhor: lutar uma batalha até a morte. Enquanto isso, vemos Robin e Chopper no cabelo de Sal, que já está inconsciente no chão. Robin, ao ouvir a exigência de queimar a biblioteca, que tem o legado de Ohara, decide agir. Chopper tenta falar para ela que é perigoso, mas ela vai mesmo assim. Afinal, seus amigos arqueólogos sacrificaram suas vidas para salvar esses livros, e suas emoções nesse momento não podem ser controladas. Enquanto Robin sai escondido tentando fazer com que ninguém perceba, Nami, Usopp, Jinbe e Brook, que estão presos, começam a gritar com o Cavaleiro Somers. Nami grita que ele é um monstro por usar crianças como reféns, mas Somers apenas ri, dizendo que isso não o abala. Também vemos que Brook está todo enfaixado, já que no capítulo anterior ele apanhou da Gunko ao recusar ser o seu escravo. Somers então continua sua transmissão. Ele fala que, além disso, ao queimar a biblioteca e a escola, nenhum livro deve ser retirado, pelo simples fato de que o objetivo deles em fazer isso é justamente destruir toda a cultura e história do país dos gigantes. Assim que Somers diz essas palavras, Robin não se aguenta mais e então, com seu poder, ela faz brotar uma mão gigante que vai diretamente no Cavaleiro Sagrado, o acertando em cheio,
que o joga para trás no chão, o fazendo cuspir sangue. Jinbe então vê a Robin o atacando e diz para ela tomar cuidado porque eles ainda não conhecem os seus poderes, e Robin apenas concorda, mas continua seus golpes. Enquanto Sommers está no chão, Robin faz brotar várias de suas partes ao seu redor e então o segurando, ela o quebra completamente, quebrando seu pescoço e as suas costas. Sommers até tenta ver de onde estão vindo os ataques e reconhece a Robin, mas já era tarde demais. Ele é completamente quebrado e cai no chão, antes de conseguir fazer qualquer coisa. Os chapéus de palha amarrados então ficam felizes, dizendo que Robin o derrotou. Mas não é bem assim. Robin se lembra de Sauli dizendo que os cavaleiros são imortais, e então, de repente, Sommers se levanta, deixando todos espantados, e enquanto realoca seus ossos no lugar, ele continua a transmissão, dizendo para Elbaf que faltam apenas 20 segundos. Mas então, em um ataque desesperado, Robin corre em sua direção e pula em cima dele, o empurrando e fazendo com que os dois caíssem do penhasco. Sommers fica chocado com o que Robin fez. Ele pergunta se ela por acaso está querendo perder a vida, dizendo que os sentimentos dela o comove, mas que ele não quer ir pro além com ela. Mas, olhando diretamente em seus olhos, Robin diz que sabe exatamente que ele é imortal e que seu poder é criar espinhos. Mas se esses espinhos simplesmente sumirem, então as crianças poderão ser resgatadas. Sommers então começa a rir e diz que é muito inteligente da parte dela. Ele fala que ela pode ter achado que se o jogasse do precipício, colocaria as crianças fora do alcance de seu poder e que isso não é nada mal. Mas enquanto diz isso, ele então cria espinhos que perfuram completamente a Robin. Porém, os ferimentos não sangram. Ao invés disso, aquela Robin apenas se desfaz em pétalas, revelando ser apenas um clone. Sommers então continua caindo, gritando furioso que Robin planejou tudo isso. A cena então volta lá pra cima e o Robin está bem. Nami ri alto dizendo que está toda arrepiada com a classe que ela se livrou dos Sommers, mas Robin só tenta desamarrar o chapéu de palha antes que Sommers volte. Porém, mesmo usando uma faca, ela não consegue cortar as faixas que a Gunko usou para prender o chapéu de palha, levando Robin a deduzir que então, para libertá-los, eles precisarão se livrar da Gunko primeiro. E de repente então, todos em Elbaf podem ouvir a voz de Sommers que continua a transmissão. Ele diz que agora só falta 10 segundos, e então vemos que ele não caiu no submundo. Ele usou seu poder para criar um cipó de espinhos que o segurou antes de cair do precipício. Pendurado então, ele continua a transmissão. Ele fala para o Jarou que precisa de uma resposta e manda a Gunko fazer com que a voz da garotinha que está prestes a cair também seja ouvida por todos. Gunko então ordena que a garota diga algo. E meio tímida, ela começa a falar com sua voz sendo transmitida por toda Elbaf. Ela fala para o Jarou que ela ama a escola e tem muitos amigos por lá. Ela fala que também ama a biblioteca, porque os livros ensinam muitas coisas sobre o mundo e que seus professores lhe ensinaram que eles não devem incomodar as pessoas e que não devem fazer coisas que as outras pessoas não vão gostar. A garotinha Ronya então fala que se a biblioteca e a escola tiver que desaparecer para que ela sobreviva, que ela acredita que isso vai incomodar todo mundo. E por isso, ela grita que é melhor ela cair e fala para Jarou não se incomodar com isso. Dizendo essas palavras, a própria Ronya se emociona. Afinal, ela obviamente não quer cair, mas também não quer ser um fardo, e chorando, ela fala que sempre teve muita sorte e que vai ficar tudo bem. Nesse exato momento, todos os gigantes que estavam se reunindo para atacar param imediatamente. Jarou, as crianças e a professora Andy estão todos emocionados chorando com o discurso de Ronya. E Sommers, rindo, apenas começa a contar os últimos segundos em voz alta. Jarou, então completamente comovido e chorando, grita a professora Andy e ordena:
coloquem fogo na escola e também incendeiem a biblioteca. Os gigantes finalmente aceitaram que eles perderam essa batalha. E se o preço para salvar uma garotinha corajosa disposta a se sacrificar fosse queimar toda a cultura dos gigantes, eles fariam isso. Afinal, eles têm que escolher entre o passado ou o futuro, a história de todos os gigantes de trás ou a nova geração de gigantes que seguirá a linhagem e continuará a história. E Jarou fez a sua decisão. A professora Andy, então chorando, concorda com Jarou e sai para colocar fogo. Robin, ouvindo tudo isso, acaba se distraindo. Ela também ficou emocionada e dividida com o que está acontecendo, e se aproveitando disso, Sommers consegue voltar para cima e aprende com seus espinhos. Ele zomba da Robin dizendo que ela está fazendo uma cara muito engraçada. Os chapéus de palha amarrados tentam gritar para Sommers não fazer nada com a Robin e até falam para ela fugir. Mas já era tarde demais. Robin estava presa entre os espinhos e não havia nada mais que ela pudesse fazer. Porém, de repente, quando ninguém mais tinha esperanças e achando que tudo estava acabado, algo passa rapidamente pelo campo em que Sommers estava. Ele é rápido e só conseguimos ver o caminho de fumaça que ele deixa para trás, e vindo com esta velocidade, ele passa pelo Cavaleiro Sagrado e em um instante, o braço do Cavaleiro é cortado e cai no chão. Sommers grita de dor confuso e tentando entender o que foi que aconteceu ou quem foi que o acertou, ele fica assustado por estar sentindo dor. Mas ele fica ainda mais em pânico quando percebe que seu braço não está se regenerando. Um ser imortal como ele tinha sido ferido definitivamente, e das suas costas ele ouve uma voz, lhe dizendo que já faz muito tempo que eles não se encontram. Sommers então se vira e se assusta ainda mais, porque ali na sua frente estava Scooper Gaban, o braço esquerdo do Rei dos Piratas. E sem dar tempo para o Cavaleiro Sagrado, Gaban faz mais um ataque tão rápido quanto o primeiro, fazendo um corte no peito de Sommers com seu machado, tão forte que até raios negros do Haki emanaram do ferimento. E bom, aqui temos duas coisas muito interessantes. A primeira é que Gaban fala que já faz um tempo que ele não se encontra com Sommers, e a única vez que sabemos que os piratas Roger se encontraram com os Cavaleiros Sagrados foi no incidente de God Valley, o que quer dizer que Sommers já é um Cavaleiro Sagrado desde aquela época, há 38 anos atrás, o que explica ele ser um dos mais velhos do grupo. Mas a segunda coisa é que está confirmado que Gaban tem um Haki forte o suficiente para vencer a imortalidade dos Cavaleiros Sagrados, o Haki lendário, um dos mais fortes de toda a história. E com isso, está praticamente confirmado uma teoria que eu fiz com vocês de que Gaban será o novo instrutor dos Chapéus de Palha. Afinal de contas, quase nenhum deles tem Haki atualmente. E com a guerra final chegando e os inimigos sendo literalmente seres imortais, os Chapéus de Palha terão que aprender Haki para vencê-los. Principalmente o Luffy, que terá que evoluir o seu Haki para poder machucar definitivamente os Cavaleiros Sagrados e os Gorosei. Então, se você quiser ver o vídeo completo, onde eu falo do novo Haki lendário que o Luffy irá despertar com Gaban, eu vou deixar ele passando aqui na tela. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!